Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a esta meditação, domingo, 34º domingo do tempo comum, festa de Cristo Rei. Com essa celebração deste domingo, nós encerramos todo o ciclo do ano litúrgico. Este ano que foi tão diferente a cada um de nós, né? Foi diferente para você, foi diferente para mim, porque nós vivemos um mistério da fé de uma maneira tão diferente, iniciando-se, redescobrindo a essência da fé em nossas casas. Esse redescobrir é o que nos fará, meus irmãos, a ter a certeza do que significa a nossa fé e como nós devemos amar muito mais ainda o próprio Jesus, né? E assim entendemos o significado deste reinado. O reinado de Jesus que deve acontecer dentro de nós, primeiramente. Quando nós falamos do reinado de Jesus, nós falamos o quê? Nós lembramos o sentido de comunhão. Porque o reinado não é a questão física, não é uma questão apenas de aglomerado de pessoas, ou de funções, ou de riquezas, ou de uma ação governamental. Mas o reinado de Jesus, ele encontra o sentido muito mais amplo. O reinado de Jesus é a sua presença, é a sua ação em meio aos homens. É uma história transformada. Aonde está o reino de Deus, está a ação de Jesus. Como Jesus impera em nossas vidas. Como acontece o reino de Deus em nós, ao ponto que Jesus também no Evangelho de Mateus, no início da sua vida pública, Jesus disse: convertei-vos e credes no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Essa proximidade significa que o reino de Deus já está aqui, já está ali, já está sendo manifesta. E quando nós falamos do reinado de Deus, nós falamos, meus irmãos, da manifestação deste reino que está no cume da revelação do próprio Cristo, que mostra-nos o sentido verdadeiro do reino, o significado desse reino. Então esta é a pergunta: o que esse reino significa para mim? Nós sabemos que existe, na lição hoje da liturgia, dois reinos: o reino dos homens e o reino de Deus. O reino dos homens é o reino do homem cheio de sucesso, o reino marcado pela competição ganha, pelas coisas deste mundo, pelo dinheiro, pelo sucesso, por uma vida totalmente em primeiro lugar. Eu crio meu filho, né? Assim hoje é dada a criação. Eu crio meu filho hoje para ser primeiro nas coisas deste mundo. As famílias hoje, a felicidade delas, né, se encontra hoje num filho que tem sucesso. É importante, não estou criticando, mas não é isso que lhe dará a vida eterna. Não é isso que vai lhe fazer ressuscitar. Mas existe um outro reino, é este reino que é pautado pela doação, pelo sacrifício, pelo acolhimento dos pobres, pois é na figura do pobre que está ali a presença de Jesus, como vai dizer o próprio Evangelho neste domingo. E aqueles que fizerem o bem, aqueles que agirem conforme a vontade de Deus, seguindo os passos do seu Filho Jesus, herdarão a vida eterna. O reino de Deus significa, meus irmãos, o seu cumprimento daqueles que consumiram-se pela vida, pela doação, seguindo o próprio Jesus. Então essa é a pergunta. Na minha vida religiosa, a quem eu tenho dado mais ênfase? O reino deste mundo ou o reino de Deus? O reino, a vida eterna. A quem eu tenho hoje buscado mais? Lembrando que o reino dos homens termina no sepulcro. E o reino de Deus inicia-se de uma forma plena
após o túmulo, após o enterro, após a morte, que é a vida eterna. A que eu escolho? A que hoje eu busco mais? E aqui eu quero citar muito bem aqueles que buscam o reino de Deus, e assim devemos buscar, pautado no sacrifício, na doação, para muitos isso é uma loucura, isso não leva a nenhum ganho, é porque a mentalidade do mundo é muito mais forte. Mas se nós formos guiados pela mentalidade do Espírito, da vida no Espírito, nós vamos enxergar que tudo que nós construímos neste mundo, se não tiver a semente da eternidade, se não tiver a espiritualidade do alto, nós morremos para sempre. O que é mais fracassado na vida de um homem? É viver as mortes aqui na terra de uma maneira temporária, para que Cristo renasça e ressuscite? Ou é querer levantar-se a vida inteira, tendo sucesso, e morrer para sempre? Que nós pensamos bem. Se a nossa mentalidade, eu que sou cristão, se a minha mentalidade condiz com aquilo que professo. Vinde, benditos de meu Pai, senta-se ao lado direito e ao lado esquerdo, ovelhas e cabritos. Aonde eu tenho estado mais? Que lado que eu tenho me encontrado mais? Das ovelhas ou dos cabritos? Que lado que eu tenho me colocado mais? Vivendo a força de Deus? Ou vivendo a onipotência, a insuficiência, entre aspas, dos homens? Que o Senhor hoje nos ajude e que o Cristo Rei impere na nossa vida. Que no nosso coração, na nossa história, o Senhor possa reinar. Pois o seu reino, vou aqui terminar citando essas três realidades, é um reino do bom pastor, que está à frente e cuida das suas ovelhas. É o reino soberano, porque ele está acima de toda morte. Ele venceu a morte. Ele dá sentido a tudo que nós somos. A sua soberania nos mostra que ele está acima de tudo aquilo que muitas vezes nós construímos e que devemos deixar ele construir em nós, para que a nossa vida seja muito mais sólida. E por último, ele é o Rei justo, que quando estivermos diante da sua face, nós vamos enxergar o que fomos, o que não fomos neste mundo de acordo com a vontade de Deus e qual é o nosso veredito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa festa de Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.